Glória a Deus. Coisa boa, né? Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais. Em nome de Jesus. O povo de Deus é alegre ou é triste? Então vai ficar mais alegre ainda. Por quê? Porque hoje vamos começar a orar para Deus abrir seus caminhos. Sentimental, emocional, financeiro, não sei qual o caminho seu que está fechado. E por qual razão está fechado? Eu acho que nós mesmos, com os nossos medos, com nossas falhas, com nossos erros, nós fechamos alguns caminhos para a gente. Eu creio nisso. E nós precisamos melhorar isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso coração, tá? Lembra disso? Quem lembra dessa mensagem aí? Lembra, né? Isso aqui é o nosso coração. Quando Deus fala do nosso coração na Bíblia, está falando disso aqui. Não está falando do órgão. E nós temos que mudar, destravar isso aqui para que os nossos caminhos comecem a se abrir. Amém, pessoal? E hoje eu tenho uma coisa aqui que Deus colocou no meu coração, muito importante. E está lá em Êxodo 14. Em nome de Jesus, você pode colocar lá. Já, Êxodo 14. Deus estava me mostrando, né, me lembrando do Moisés atravessando o Mar Vermelho, né? Como que aquele caminho se abriu para eles, de uma maneira assim milagrosa, né? Tremenda, né? Aquele mar se abriu, um paredão de água de um lado, um paredão de água do outro, o povo passando em seco. E quando o faraó foi passar, o paredão foi desfeito e a água voltou e todos morreram. Esse é um dos textos mais tremendos da Bíblia. Muitos até nem acreditam que aconteceu isso. De tão tremendo que é. De tão tremendo que é. Você imagina você chegar na Guanabara ali e Deus dividir o Guanabara para você passar a seco ali. Só que a nossa geração é tão... Como é que eu vou falar? Vou usar uma palavra aqui. É tão difícil, complicado, para não usar outra palavra, né? Que se Deus abrisse hoje o Guanabara em um lado, de lá, o mar, da Guanabara ali, a Bahia, né? Se abrisse de um mar para um lado e para o outro, para a gente passar em seco, a gente ia ter que se desviar de lata, a gente ia cortar o pé quando chegasse do outro lado, a gente ia ter muito problema ali com vidro. Porque a nossa geração é uma bênção, irmão, para não falar outra palavra logo de manhã. Amém, Jesus? Então a gente ia ter que passar passaria o mar em seco, mas teria que ir limpando para poder passar, senão ia cortar o pé, ia tropeçar, ia ter... É uma pena como é que o homem está destruindo a natureza que o Senhor criou. Mas essa não é a mensagem. A mensagem está aqui, ó. Olha só, olha o versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo... olha para mim, não leia nada não. A partir de agora, você vai ver Deus abrindo um diálogo. Fala diálogo. Deus vai abrir uma conversação com Moisés. Quando você fala de diálogo, você espera pelo menos duas pessoas, conversando entre si, certo? Então você abriu um diálogo. Eu vou abrir um diálogo com você, você então vai conversar, vai haver uma conversação entre nós, e nós então abrimos um diálogo. Deus está abrindo um diálogo com Moisés, e aqui é que é a nossa mensagem. Eu entendi que toda vez que Deus for abrir o meu caminho, antes de abrir o meu caminho, Ele vai fazer o quê? Vai abrir um diálogo comigo. Isso é muito importante. Ele vai falar comigo, Ele vai me fazer entender certas coisas e Ele vai me ouvir. A questão, e a gente vai ver isso hoje, como que eu estou respondendo, já que Deus abriu esse diálogo? A Bíblia fala que Deus falou com Moisés. Foi Ele que começou esse diálogo com Moisés. Ele sabia o que aconteceria, e isso vai ficar bem claro aqui no texto. Amém, Jesus? Então, o diálogo agora está aberto entre Deus e Moisés. Moisés vai responder, já estou te
te adiantando isso, mas de uma maneira diferente. E é isso que eu quero ver com você. Diga amém? Então vamos lá. Versículo 2 diz assim, logo no 2. É Deus falando com Moisés. Ele abriu o diálogo com Moisés aqui. Ele diz assim, ó, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e Umara, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo, junto ao mar. Então Deus está enviando eles para uma outra direção. Ele fala, voltem, né? Então está mandando eles se converterem para o outro lado, certo? Você está indo para um lado, converteu, foi para o outro lado. Ele está fazendo eles se converterem para o outro lado. Está mandando eles voltarem. E Deus dá a eles nesse diálogo a dica exata do local onde ele deveria estar. Que não tem coincidência, foi exatamente em frente ao Mar Vermelho. Ele fala lá em Pi-Airote, em Migdol e Umara. Então tem Pi-Airote, Migdol e Umara está ali. Você vai parar lá em Baal-Zefon, diante de Baal-Zefon, e vai ficar em frente dele. Você ali vai assentar o acampamento ali, e vão ficar entre essas cidades diante do mar. Deus já sabia o que vai acontecer. Deus já sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Não confunda profecia com adivinhação, tá, pessoal? Quando alguém tentar adivinhar a sua vida, você já pula fora. Dizendo que é profecia, já pula fora. Não confunda a revelação da palavra com a adivinhação. Não existe isso. Tá bom? Quer dizer, existe, né? Por isso que eu estou mandando você não confundir. Porque uma coisa vem de Deus e a outra não vem. Tá bom? Mas tudo bem. Deus então vem e fala com Moisés e dá o local exato, tá? No versículo 3 diz, então Faraó dirá, é Deus ainda dialogando com Moisés. Só nesse diálogo, você está vendo aqui, só Deus falando, tá? 3, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Olha o que Deus está fazendo. Deus está dizendo, Moisés, ele abriu o diálogo com Moisés está quietinho, está falando nada, só Deus nesse diálogo, por enquanto, só Deus está falando, dando direção, e ele fala, vocês estão indo para esse lado, mas eu quero que vocês retornem. Mas do outro lado tem um Mar Vermelho, não tem problema não, Pi-Airote, Migdol, Baal-Zefon, em frente ao mar, fica ali, tá bom? Arma acampamento com todo mundo ali. Diga amém, Jesus. Que coisa séria. E ele está falando assim, e Faraó, ele vai ver e vai falar assim, os filhos de Israel ficaram doidos. Eles não sabem para onde ir, estão igual as baratas tontas. Eles viveram a vida inteira dentro do Egito. Pela primeira vez eles estão saindo do Egito. Então, humanamente falando, era fácil eles se perderem, indo em direção ao deserto. Deserto já é difícil de você se direcionar, você se perceber onde você está, para onde você está indo, porque você está num deserto. Então ele falou, o Faraó vai ver vocês voltando nessas cidades, e ele vai achar que vocês estão todos embaraçados, que o caminho de vocês estão amarrados, que vocês não sabem para onde ir. Mas deixa o Faraó pensar desse jeito. Deus já tinha um projeto, um planejamento. Amém, pessoal? Deus quer que o inimigo pense que o povo dele está perdido. Mas quem anda com Jesus nunca está perdido. Amém? Eu lembro, conto isso onde eu passo, de uma vez, pastor em Nova Friburgo, que eu peguei o ônibus para ir para casa, ônibus vazio, tarde da noite, frio daqueles lá da serra, né? Frio, mais frio do que essa madrugada foi aqui embaixo, no Rio. E eu estava sozinho, e quando eu levantei para puxar a cordinha, a cigarra que a gente chamava, né? Não sei se chama também ainda hoje, a cigarra. Quando eu levantei para puxar a cigarra, Deus falou assim, não desce aí. Eu nunca mais esqueci disso. Eu ouvi aquela voz no meu ouvido falar, não desce aí. E eu fiquei em pé com o ônibus vazio, segurando a cigarra parada.
E o trocador, na época tinha um trocador, né? Você entrava por trás, pagava passagem, e olhou assim para mim, o motorista sem saber se parava ou não, e ele foi embora. Eu não puxei, fiquei parado. E eu falei, meu Deus. Aí quando chegou lá na frente, desce. Aí pum, puxei, desci, andei no frio até chegar em casa. Lá onde eu ia descer, era só descer, passar por um beco que tinha assim, e sair... A ponte, minha esposa é mais detalhista, né? A gente passava pela ponte, em cima do rio, depois tinha um becozinho que saía lá em frente ao prédio onde eles moravam. Saía bem em frente. Então era só cortar assim e já estava em frente ao prédio. Mas eu fui descer lá embaixo, que Deus mandou. E voltei andando e cheguei em casa. Pastor, por que Deus fez isso? Eu não sei. Até hoje eu não sei. Pode ser que um dia lá em cima no céu eu sente com ele lá debaixo da árvore da vida e pergunte para ele: Jesus, naquele dia, o senhor me livrou de quê? Você tinha 3 caras lá esperando. Ia roubar você, estava roubando todo mundo, ia espancar você, você podia perder a vida ali, e eu queria que você pregasse o evangelho lá em Bangu. Eu não queria você na freguesia, eu queria em Nova Friburgo. Eu queria você descer na freguesia, ficar lá 12 anos e meio, depois para Bangu, ficar lá 8, sei lá quantos anos que eu não vou ficar aqui. E eu precisava de você continuar lá. Por isso que eu falei para você, não desce. E graças a Deus que você me obedeceu. Amém, Jesus? Eu não sei, até hoje eu não sei. Deus abriu um diálogo comigo ali. E eu obedeci. Eu respondi ao diálogo. E você já vai começar a entender isso agora. Diga amém, Jesus. Porque o Moisés até agora não falou nada. Só Deus que está falando. Voltem. Vai a Piairote, Migdol, junto ao mar, junto a Baal-Zefon, e fica ali em frente ao mar. Fica por ali, perto do mar ali, o mar vermelho. Fica por ali, tá bom? E o faraó vai achar que vocês enlouqueceram, estão com umas baratas tontas, rodando para lá e para cá no deserto, sem saber para onde ir. E eu vou endurecer o coração dele. Está aqui, versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. Olha para mim. Tem perseguição que foi Deus que permitiu, tá? Para de ser uma pessoa chorona. Homem, seja homem, mulher, seja mulher de Deus. Para de chorar com qualquer luta que você passa. Para de reclamar de tudo. Para de querer voltar atrás. Para de querer desistir de servir a Cristo. Porque a sua luta está grande, a perseguição está enorme. Para, irmão. Para com essa história. Tem perseguição que Deus permite, mas é para honrar você no final. Você vai sair mais forte, mais alegre, mais feliz dessa perseguição, dessa batalha. Quem está entendendo? Ele está dizendo aqui, ó, eu endurecerei o coração de Faraó, para que os... Então aquela perseguição foi Deus que permitiu. E Deus tinha tudo projetado, planejado. Mas a gente não entende que Deus abriu um diálogo com a gente. Eu preciso entender que Deus abriu o diálogo com a gente. Amém, Jesus? E aí eu começo a responder. Vamos lá. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó. E em todo o seu... Vou repetir, grava bem. E serei glorificado em Faraó, que vai estar perseguindo o povo. Né? Então, quando ele começar, Moisés, a perseguir vocês, eu vou ser glorificado nele. Eu vou dar uma vitória para vocês que vai ser tremenda. Eu vou ser glorificado em Faraó e no exército dele. E saberão quem? Os egípcios, que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então eles obedeceram, sim ou não? Diga, e eles fizeram assim. Então Moisés dialogou com Deus, sim ou não? Mas ele falou alguma coisa? Não. Qual foi a linguagem que o Moisés usou para poder então se comunicar e dialogar com Deus? Oh, glória, Deus abençoe a vida da irmã.
obediência. A gente às vezes está falando demais no ouvido de Deus, irmãos. Está falando demais. Tem que falar, fecha a boca, fecha. E comece a obedecer. E não é fácil, às vezes Ele nos manda fazer coisas que a gente não quer fazer, ofertar coisas que a gente não quer ofertar, dar a Ele coisas que a gente não quer dar, e fazer alguma coisa que a gente não quer fazer, e aí a gente começa a perder o diálogo com Deus, entendeu? A gente para de dialogar com Ele, a gente vira um tagarela que fala, mas não tem conversa, não tem diálogo. Amém, Jesus? Não tem diálogo. Diálogo, ele fala, eu entendo, eu falo, ele entende, ele fala, eu entendo, eu falo, ele entende. Isso é diálogo. Estamos entrando em acordo, estamos acertando tudo. Deus chama o Moisés e fala: Moisés, faz o seguinte, pega o teu povo aí, o nosso povo, e volta para o outro lado. Vai lá para Piairote, vai Migdol junto ao mar, ali em Baal-Zefon, e fica em frente ao mar e me espera ali. Enquanto você estiver me obedecendo, estiver lá acampado, eu vou lá no coração do faraó e vou endurecer o coração do faraó. Ele vai ficar chateado. O faraó tinha liberado eles para irem. Ele vai ficar chateado, ele vai ficar se perguntando por que eu liberei esse povo, e ele vai perseguir vocês. Vai perseguir. Amém, Jesus? Tem perseguição que Deus permitiu, porque a vitória é maior, né, irmãos? Se Deus tivesse levado aquele povo pelo deserto por onde eles estavam indo, para chegar em poucos dias na terra prometida, sem nenhum tipo de problema, ele seria glorificado. Terra prometida, beleza, glória a Deus. Mas como ele voltou para o outro lado, ele agora vai fazer coisas tremendas, como abrir o mar, tirar água de rocha e cuidar desse povo por 40 anos, sem o pé inchar, sem roupa envelhecer, sem ter um enfermo no meio de quase 3 milhões de pessoas no deserto. Não é mais tremendo? É ou não é? O nome dele não foi mais glorificado? Não é à toa que quando eles atravessaram o Jordão e o Josué foi chegar diante de Jericó, o rei de Jericó ficou apavorado. Fecha a cidade, esse povo aí, eu estou escutando tanta história dele aqui dentro, que a coisa, esse Deus deles, não dá não. Fecha a cidade, ninguém entra, ninguém sai. O pessoal lá do outro lado do Jordão já tinha medo desse povo, porque a maneira como Deus conduziu o povo para a terra prometida foi uma maneira tremenda. Irmão, não se engane, é simbólico. Deus está conduzindo a gente para a terra que Ele prometeu. Então por isso Faraó vai te perseguir. Você vai passar poucas e boas. Alguns já estão passando, alguns já passaram e vão passar de novo. Para de ficar chorando no ouvido de Deus. Para de ficar reclamando de tudo que você passa. Assuma quem você é em Jesus Cristo e comece a enfrentar isso. Porque Ele é glorificado quando o inimigo é derrotado e você é vitorioso. Ele não vai ser glorificado na sua derrota. Ele vai ser glorificado na sua vitória. Mas se tem vitória é porque eu tenho batalha. Se eu não tenho batalha, que vitória eu vou ter? Então é normal. Ele falou: ô Moisés, fica lá nesse lugar e eu vou endurecer o coração do faraó. Ele vai te perseguir, não tem jeito, o faraó vai te perseguir, irmão. Quer ser crente? Quer ser cristão? Quer ser de Jesus? Quer aceitar Jesus? Pode se preparar. Não existe história de aceitar Jesus e não ter perseguição, e não ter batalha, e não ter luta. Vai ter luta. Mas Deus vai ser glorificado quando o inimigo for derrotado e você sair vencedor. É por isso que Ele quer te dar vitória. Não é só porque você é bonitinho, coisa linda do papai, não. É porque quando você recebe vitória, o nome dEle é glorificado. Não é porque você dá o dízimo, você dá uma oferta linda, ótima, grande para a igreja. Não é só por causa disso. É porque o nome dEle é glorificado. É por isso que a bênção vem pela fé, não vem pela oferta. Não que a sua oferta não abençoe, tá? A Bíblia fala que abençoe, quem planta colhe o que planta, tudo bem. Mas a gente tem a fé para conquistar o que a gente conquista. Está dando para entender, sim ou não? Então Moisés dialogou com ele, sim ou não? Mas o Moisés falou alguma coisa? Nada. Como que o Moisés respondeu nesse diálogo?
obedecendo. Deus ia falando, Moisés, faz isso. No coração, Moisés, vou fazer. Dialogando com Moisés, com Deus. Moisés, isso aqui. Vou. Volta. Vou voltar. Acampa lá. Vou acampar. Quando o nosso coração estiver disposto a obedecer o que Deus manda, a gente abriu o diálogo, ele abriu o diálogo com a gente e a gente está respondendo. Enquanto a gente fica só tagarelando, falando, a gente não recebe nada. Mas quando eu começo a obedecer aquilo que Deus me fala, eu abri diálogo com ele abriu diálogo comigo, nós estamos dialogando e Deus vai ser glorificado na sua vitória. Amém, Jesus? Vocês estão dando para entender isso aqui? Sim ou não? Então, concordamos que o Moisés dialogou com Deus, sim ou não? Sem falar uma palavra, somente obedecendo, tá? Somente obedecendo. No versículo seguinte, diz assim, no versículo 5, eles fizeram exatamente o que Deus mandou, tá? Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel, para que nos não... O que o faraó sentiu no coração e o povo dele? Os egípcios estavam errados. Por que a gente fez isso? E agora quem vai limpar nossa casa? Quem vai construir nossos prédios? Quem vai construir as nossas cidades? Cadê a gente liberou quase 3 milhões de mão de obra barata? A gente está doido? Mas quem fez isso? Quem fez isso? Deus fez isso. Ô Moisés, fica lá em frente ao mar, porque eu vou endurecer o coração do faraó e ele vai perseguir vocês. Estou te falando, às vezes Deus vai fazer você passar por situações e não é que Ele está maltratando você, não, Ele está preparando você para coisas tremendas lá na frente. Amém, Jesus? E o nome dEle é glorificado. Sempre, sempre, sempre. Não é o meu, não é o seu, não é o de ninguém. É o nome dEle que tem que ser glorificado. É para isso. Que coisa, né, irmãos? O faraó do nada, pode ir embora. Aí o Moisés fala assim, mas a gente vai levar nossas riquezas. Pode levar todas as suas riquezas. Eu não quero mais vocês aqui, o meu filho morreu. Você sabe que foi depois da morte dos primogênitos que ele liberou, né? Meu filho morreu, os primogênitos do Egito estão morrendo. Não, vai embora com o seu Deus, pega o teu povo, pega as suas riquezas, ele pode ir embora. No coração do faraó estava tudo certinho. Aí o faraó está lá, tranquilo, de repente... O que a gente fez? A gente liberou esse povo? Não, esse povo tem que continuar aqui. Não sabia ele que era Deus movendo o coração dele para fazer uma coisa tremenda pelo povo dele. E por que Deus fez isso? Porque Moisés dialogou com Deus. Quando Deus quiser abençoar você grandemente, Ele vai dialogar com você. Mas se você continuar essa pessoa cabeça dura que alguns são, isso eu não faço, isso não adianta nenhum pastor falar comigo, isso eu não faço, isso eu não quero, não é o meu jeito, não é a minha, eu não tive essa educação, minha educação foi diferente, eu sou assim, vou morrer assim. Quando você continuar desse jeito, a bênção do Senhor vai travar. Os caminhos, não é a bênção que vai travar, os caminhos vão ficar fechados, e Deus quer abrir seus caminhos. Por isso que tem um monte de gente dentro da igreja com seus caminhos fechados. A pessoa ela não abre diálogo com Deus. Deus fala e essa pessoa acha que sabe o que tem que ser, e é desse jeito, é do meu jeito, e é assim, não vou ser. Essa igreja, não, vou para outra igreja então. Vou para outra igreja porque eu não aceito isso de jeito nenhum. Irmão, está na palavra? Tá. Deus está mandando? Tá, faça. Dialogar com Deus nem sempre vai requerer palavra de você. Vai requerer ação. A gente vai conseguir dialogar com Deus com as nossas ações, fazendo o que Ele nos manda fazer. O Moisés está usando para dialogar com Deus a linguagem da obediência. Ele não dá um piô, não fala um ai, ele só ouve.
e dialogou com Deus na obediência. Ele faz exatamente o que Deus manda ele fazer, já sabendo de antemão que o faraó e o maior exército conhecido da época vai atrás deles. Já sabendo, de antemão, Deus avisou, eles vão te perseguir. Deus não falou que abriu o mar. Você viu Deus falando isso? Pelo contrário. Deus coloca o povo dele numa situação muito vulnerável, onde seria muito fácil eles serem alcançados por Faraó e o exército do Egito e facilmente mortos. Não tinha para onde correr, tinha um mar na frente deles. Amém, Jesus? Então, na verdade, o Moisés vai ficar à mercê, vai ficar vulnerável ali naquele local, naquela localização que Deus mandou eles ficarem. Mas ele não foi para lá? Foi. Por quê? Porque ele está usando a linguagem da obediência que muitos na igreja não querem usar. Gente que está na igreja frequentando há anos, mas não consegue perdoar. Mas não consegue fazer o que Deus manda. Não consegue obedecer. Se Deus pede alguma coisa além das forças, ela acha que além das forças dela, ela não faz. Mas o Moisés fez. Aquele povo fez. O mar não se abriu à toa, irmãos. O mar não se abriu à toa. Aquele mar não se abriu porque Deus ficou com dó do povo dele. Não. Aquele mar se abriu porque aquele povo obedeceu através da pessoa do Moisés. Porque aquele povo dialogou com Deus através da pessoa do Moisés. É o diálogo com Deus que vai abrir seus caminhos. Está fechado? Passou minha vida financeira, minha saúde, família. Meu casamento era uma bênção, mas agora é só discussão, confusão, briga. Meu casamento não está certo, está tudo errado. Eu me converti, meu marido não quer casar comigo. Eu me converti, minha esposa não quer casar comigo. Ele diz para mim na cara limpa que amigado com fé casado é, pastor. E ele não quer casar comigo. A culpa não é minha. Realmente a culpa não é sua. Mas tem que orar. Porque esse caminho tem que se abrir. Essa história aí é a história mundana, tá? Não existe essas coisas. Casado é casado, não casado é não casado. Batismo. Como eu falei semana passada. Anos na igreja, não quer se batizar. Dízimo. Anos na igreja, não quer devolver seu dízimo. São coisas que estão na palavra de Deus. Mas quando Deus abre esse diálogo, começa a acontecer uma coisa que você vai ler comigo aqui agora. Dentro do coração de muita gente. Eu entendo, ou eu entendi, que na igreja então tem dois tipos de grupos de pessoas. Dentro da igreja, tá? Aqueles que vão dialogar com Deus na linguagem da obediência. Não vão ficar tagarelando. Vão falar com Deus na linguagem da obediência, como o Moisés dialogou com Deus, simplesmente obedecendo, tá? E um outro grupo. Qual é o outro grupo? Vamos lá, vamos ler aqui de novo. Versículo 8, então, repetindo, né? Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairode, diante de Baal-Zefon. Então eles obedeceram, sim ou não? Linguagem da obediência. Exatamente, Piairode e Baal-Zefon em frente ao mar, junto ao mar. 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas olha o clamor deles, 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? É melhor morrer lá, do que vir para cá, dar essa esperança toda para a gente morrer aqui na frente desse mar? Por que nos fizeste isso, Moisés? Que nos tens tirado do Egito? Para que tirou a gente de lá?
Aí aqui você percebe que existem dois grupos na igreja. Um que está disposto a dialogar com Deus, o diálogo da obediência. E o outro que só tem o diálogo do questionamento. Conhece gente assim? Tudo questiona. Tudo na igreja, tudo, santidade, dízimo, oferta, frio. Para que ligar o ar todo? A gente acordou com 12 graus. Era para ter aquecedor dentro da igreja. Mas se desligar o ar, estava todo mundo já. Ai, que calor. Eu sei que está frio lá fora, mas precisa também fazer isso? A gente está aqui. Irmãos, tem gente que reclama durante a palavra. O pastor está pregando e a pessoa está reclamando. Tem o grupo que está disposto a dialogar com Deus, o diálogo da obediência, e tem um grupo que está disposto a dialogar com Deus, mas é o diálogo do questionamento, são os questionadores. Abre os olhos com os questionadores. Amém, Jesus? Pessoa que só sabe questionar. A pessoa não sabe de nada que está acontecendo, mas só sabe questionar. E questiona de tudo, da entrada da igreja, do obreiro que recebeu, da roupa do obreiro, da roupa do outro dia. Eu lembro, há um tempo atrás, acho que eu comentei com vocês, freguesia. Eu era pastor lá, Santa Ceia, domingo de Santa Ceia, culto especial, palavra forte que Deus me deu, fortíssima palavra que Deus me deu, culto alegre, bom, aquele culto que o pastor, eu entrei no escritório sorrindo, aquele culto abençoadíssimo, né? E eu entrei agradecendo no escritório, obrigado Deus, caramba, que Santa Ceia foi essa, que culto maravilhoso. Daqui a alguns minutos alguém bate na porta do escritório. Era um auxiliar. Falei, pode entrar, irmão, todo empolgado, culto maravilhoso, palavra, oração, louvor. Aí ele entrou, passou um recado que uma irmã pediu para dar para o senhor. Aí eu falei, pode falar, crente que era um testemunho, né? Eu falei, passou essa palavra, eu fiquei curada, eu estava liberta, eu fiquei liberto, eu estava triste, fiquei alegre. Que palavra bonita, eu crente que havia um testemunho. E aí o irmão falou para mim assim, pastor, ela disse que a sua gravata não está combinando com a camisa e com o terno. Irmão, não tem jeito. Tem os questionadores e tem os obedientes. Qual é a linguagem que você está usando com Deus? Qual é a linguagem que você está usando? Os questionadores, o tempo todo questionando tudo. Eu sou dizimista, estou na igreja um tempão, passei pelas águas, mas estou doente. No lugar de você reclamar desse jeito, obedece a Deus. Ele manda você expulsar a doença, ele diz que você já foi curado pelas feridas de Jesus. Enquanto você estiver reclamando, questionando, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Olha aí Deus, o Senhor não se interessa por mim, o Senhor não me ama, não é possível. Eu esses dias dei uma boa oferta na igreja, o Senhor não fez nada. Então você deu oferta para ele fazer alguma coisa? Qual é a linguagem que nós estamos usando com Deus nesse diálogo, irmãos? Porque você não viu Moisés falar nada. Ele vem para Moisés, ele fala, Moisés, volta desse caminho que você está indo. Vai ali a Piairode, Migdol, Baal-Zefon, em frente ao mar e fica lá. Levanta o acampamento e deixa todo mundo lá, espera. Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Ele vai ficar chateado de ter liberado vocês. Ele vai vir atrás de vocês. Fique em paz. Eu vou ser glorificado em Faraó e no exército dele. O Moisés sabia, não sabia como nós também não sabemos. Mas Moisés sabia que Deus ia estar lá. Sabia que Deus ia dar vitória. Como? Eu acho que o Moisés não tinha nem noção da grandiosidade do acontecimento daquele dia. Ele não tinha nem noção que aquele mar, um vento forte ia bater no mar, somente no mar, ia dividir o mar para eles passarem seco. Ele não tinha nem ideia que isso ia acontecer. Mas o Moisés usou a linguagem da obediência. Ele podia questionar, mas Senhor, está logo ali a terra prometida, se eu andar mais um pouquinho nesse deserto, eu vou chegar lá. O Senhor está mandando eu voltar? Não é possível. Tem gente que quer dizer assim, eu não sei se essa voz é de Deus ou essa voz é do diabo. Mandando eu perdoar aquela pessoa, não pode ser Deus que está falando comigo.
Existem os obedientes e os questionadores. Você tem que saber com qual grupo você está se identificando. E começar a parar de questionar a palavra de Deus. Pode me questionar, eu e minha esposa, mas a palavra de Deus nunca pode ser questionada. Amém, pessoal? Aquele pregador antigo, eu estou tentando lembrar o nome dele. Ele falava assim: se você não tem do que duvidar, o Inglesworth, não, acho que não é ele não. É outro nome, eu esqueci agora. Se você não tem do que duvidar, duvide da sua dúvida, mas jamais duvide da palavra de Deus. Essa frase está gravada na minha primeira Bíblia, quando eu li esse livro. E vi essa frase e falei, caramba, é isso aí. E a partir de agora eu vou nortear minha vida desse jeito. Eu duvido de mim, duvido da minha dúvida, mas não duvido da palavra de Deus. É aqui? É. Está escrito? É. Então vocês se mexam, eu vou me batizar nas águas, vou buscar batismo no Espírito Santo, eu vou esperar Jesus voltar no céu. Tem gente pregando que a gente vai morar na Jerusalém lá. A Bíblia fala que a Jerusalém vai descer do céu. Bom, então não é aquela lá. É uma nova Jerusalém. Amém, Jesus? Então, assim, é discussão teológica, escatológica, não vou entrar em discussão nenhuma. Cada um entende o que quer. Mas para mim é muito claro. Jerusalém nova, vai descer do céu. Não é aquela lá. Amém, Jesus? Não é a Jerusalém que existe hoje. Lá é terra de Deus, terra santa. Também tem que orar por eles no nome de Jesus. Mas isso é outra discussão. O que eu quero que você entenda hoje, qual é a linguagem que nós estamos usando? Dos questionadores ou dos obedientes? Deveria ser. Diga amém, pessoal. Está na palavra. Está na palavra. Ô casalzinho de namorado, está na palavra. Fornicação não vai entrar no reino de Deus. Pastor, não fala sobre isso. Ninguém mais prega isso, pastor. Mas eu prego. Eu prego, porque eu não quero você entrando em relação sexual antes do casamento, para depois casar e destruir seu casamento. É mais um casamento cristão acabado. Porque já começou errado. Então eu continuo pregando. Amém, Jesus? Tem que ter santidade, sim. Que história é essa que não tem que ter santidade? Desde quando, irmão, a Bíblia aboliu a santidade? Se a própria Bíblia diz que sem santidade eu não vou ver o meu Senhor. Desde quando Deus classificou os pecados e colocou pecados menores e pegou os menores pecados, os menores, né? E falou assim, isso aí está liberado, século 21, isso aí está liberado, você pode xingar até no altar agora se quiser. Desde quando? Nunca. Agora os questionadores começam a questionar. O pastor toma uma decisão, uma atitude, começa a questionar. Vai fazer uma campanha, questionadores. Essa igreja que dá copo com água. Ué, não quer beber água, vai beber suco. É ato de fé. Jesus usou a água para curar um cego. Se ele usou a água para curar o cego e mandou fazer a mesma coisa que ele fez, por que eu não vou fazer? O pastor vai dar uma bala em formato do coração e vai orar pelo casal. Para que dar uma bala? São os questionadores. Pare de ouvir os questionadores. Para de ouvir os questionadores. Amém, pessoal? Foi aquele rei que estava lá conferir, que fez qual é o nome daquele negócio que ele fez para colocar na ferida? Me fugiu o nome. Pasta de figo. Pasta de figo para colocar na ferida? Se ele usou a pasta de figo, não posso dar uma bala de formato de coração? Amém, Jesus? O Eliseu usou farinha. Farinha! Para acabar com a maldição de uma comida que estava envenenada e ia matar os profetas. Ele colocou a farinha dentro da panela, a força do veneno acabou e os profetas não morreram. Mas você sempre vai ter dentro das igrejas os questionadores que vão falar assim, isso eu não faço. Eu gosto muito do pastor Ednilson. Eu gosto da palavra dele, mas essas campanhas para mim não cola. Não tem nada a ver essas campanhas. Irmãos, o Moisés dialogou com Deus sem falar uma palavra. O Moisés abriu esse diálogo com Deus, Deus abriu esse diálogo com ele, né? E o Moisés ficou nesse diálogo sem ouvir uma palavra, sem falar uma palavra, somente obedecendo. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Dá um suporte lá, vai lá, dá um suporte e ora. Amém? Está dando para entender, sim ou não?
É isso que eu quero que você guarde hoje. Ah, o senhor vai orar hoje para Deus começar a abrir meus caminhos? Vou. Mas você tem que saber de que lado você está. Porque se você continuar, mas como que Deus vai abrir o mar? Mas de que maneira que essa água vai abrir? E se a gente passar em seco? O faraó não vai passar depois e vai pegar a gente de qualquer maneira? Ah, eles começaram a questionar: Moisés, para que o senhor trouxe a gente para cá? Não era melhor morrer logo lá? Lá pelo menos tinha um lugar bom para ser enterrado. Um cemitério bonitinho. Aqui a gente vai ficar enterrado aqui na terra, no deserto. Ô Moisés, está de brincadeira com a gente? Questionadores. Sempre vai ter a pessoa que usa a linguagem do questionamento. Quer questionar, questione o ser humano, o homem. Mas Deus não. Se Deus mandou, pode ir, Moisés. E eu vou endurecer o coração dele, Moisés. E ele vai te perseguir, Moisés. Mas pode ficar tranquilo que eu vou ser glorificado dele, Moisés. Acabou, irmão. Diga amém, Jesus. Acabou, chega. Não tem o que fazer. Segunda carta aos Coríntios. Deixa marcado aqui, eu vou voltar ainda aqui. Eu quero ler um negócio aqui com vocês, uma passagem aqui com vocês. Mas, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Vamos lá rapidamente. Eu tenho que começar a usar a linguagem da obediência. Não é fácil, irmão. Fazer o que você não quer fazer o que você até ali não acreditava para fazer, mas Deus te abriu o entendimento, fez você acreditar diferente, mandou você fazer uma coisa que você não gostava de fazer, ou não gostaria de fazer. Isso não é fácil. Porém, quem tem a linguagem da obediência faz. Deus mandou, eu vou fazer. E, olha, deixa eu falar uma coisa aqui antes de continuar. Nada contra você questionar situações, coisas para fazer o que é certo. É questionando que a gente vai chegando num veredito melhor e melhorando a nossa vida. E vai questionando uma coisa aqui, outra coisa ali, e vai melhorando. Questiona aqui, vai melhorando. Nada contra isso, tá? Nada contra isso. Poxa, então eu estou na faculdade e estão me ensinando uma coisa estranha e eu não vou questionar. Não, nada contra isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em relação a Deus. A Deus. Amém, Jesus? É isso que eu estou falando. Ah, eu não me firmo na igreja porque tem que falar de dízimo? Tem, está na Bíblia. Tem que falar. Deus mandou trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do tesouro. E ele vai abrir a janela do céu para você. É o que Deus fala. Está questionando por quê? Está lá escrito. Quer rasgar a Bíblia? Ué, não tem como. Amém, pessoal? Não tem como, irmão. Não tem como. Está aqui, não tem como questionar. Mas aí a gente quer questionar a palavra, quer questionar o próprio... Aí não, questiona a mim, mas a palavra não. É isso que eu estou falando, tá? Não é que você agora vai ser uma pessoa que fala sim para tudo. Não existe, né? Vai falar sim para tudo, né? Não existe. Não é que você vai falar sim para tudo, não vai questionar nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando foi Deus que falou, já era, irmão. Já era, não tem marido, esposa, filho, filha, não tem irmão, irmã, pai, mãe, já era. Deus falou, acabou. Isso aqui é muito sério. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das... Então o diabo tem fortaleza sobre a gente, se a gente permitir, sim ou não? Mas a palavra de Deus, as nossas armas, as armas das nossas milícias, elas não são carnais, são espirituais, e elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Você pode deixar de fazer parte do grupo dos questionadores e começar a fazer parte do grupo que obedece a Deus. Pastor, tem uma dificuldade. Então, você vai vencer essa dificuldade. E aí Deus vai começar a abrir seus caminhos. Eu tenho certeza que tem muita gente na igreja há muito tempo com caminhos fechados. Por quê? Porque acha que sabe demais. Sabe até mais do que Deus. Sério isso aqui. Cabeça dura demais. O que Deus deu para a mulher, da mulher. O que Deus deu para o homem, é para o homem. No início ele falou que macho e fêmea ele os criou.
Algumas mulheres não gostam de ouvir que Deus colocou o homem como cabeça do lar. Mas ele está falando do homem crente. Não é do homem que bate, que espanca. Esse homem não é o cabeça do lar. Que bate e espanta, ele tem que conversar com a vizinha dele lá. Sabe qual é o nome da vizinha dele? Maria da Penha. Não, Dona Maria da Penha, a senhora entendeu, né? A senhora está me zoando, eu sei, a senhora está me zoando. Aí vai uma benção. Você está entendendo, irmão? Sim ou não? Tem que vigiar. Tem que vigiar. Tem que ficar ligado. Mas o homem, aquele que serve a Deus, não é questionador, é obediente, esse tem que ser o cabeça do lar. Isso não significa que a mulher não tem voz. A mulher vai ficar lá assim agora. Sim, senhor. Sim, senhor. O que é isso? É mulher, é esposa ou é a sua escrava que faz comida para você e lavar roupa? Não, ela tem opinião, tem que ser ouvida a opinião, e você então decide. Amém, Jesus? Mas a mulher também sabe edificar a casa. Ela não destrói com as próprias mãos. Por que os casamentos dos crentes estão acabando, irmão? Tem mulher da igreja que quer entrar nesses grupos feministas aí, irmão. Que quer fazer da mulher uma coisa maior, melhor do que tudo. Tem mulher já, menina nova aí, falando assim, eu não quero casar não. Porque quem manda na minha vida sou eu. Sai disso, irmão. A Bíblia fala que não é bom que o homem viva só. O ser humano não foi feito para viver só. É de Deus você encontrar uma pessoa, casar, formar sua família. A gente precisa começar a obedecer. Diga amém? E destruir essas fortalezas. A nossa arma é poderosa, mas não é carnal, é espiritual. 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, quando eu pego tudo que Deus me dá de entendimento e fico ali na obediência de Cristo, eu começo a destruir as fortalezas do diabo na minha vida. As fortalezas que não me deixavam avançar, que amarravam os meus caminhos, que não me deixavam chegar onde eu queria, essas fortalezas elas começam a ser destruídas quando eu começo a usar uma arma poderosa que é espiritual, não é humana. É uma arma onde Deus fala e eu simplesmente obedeço, porque eu não sou mais um questionador de Deus. Eu questiono a mim mesmo, eu questiono o homem, mas Deus eu não questiono. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor vai ter. Eu não questiono. Amém, Jesus? Nessa hora, eu começo a usar uma arma poderosa. Irmãos, nessa hora, não precisa nem orar. Você vê Moisés orando lá? Você não vê Moisés orando. E vou dizer mais, eu não vou chegar nesse ponto hoje não. Vou deixar para a semana que vem. E tem mais, mas quando Moisés vai abrir o mar, nem nessa hora, Deus manda ele orar. Alguém fala assim, pô, Moisés orou e o mar abriu. Me mostra Moisés orando então. Mostra para mim. Moisés não orou não. Foi na obediência. A obediência é uma arma espiritual poderosa para Deus abrir seus caminhos. Você tem que escolher qual é o lado que você vai ficar. Os questionadores ou os obedientes? O povo começou a questionar a atitude do Moisés. Moisés, tu saindo de para cá, não entendemos nada. Deixava a gente lá. Se é para morrer, a gente morre lá. E agora? Tinha o mar na frente deles, vai fazer o quê? Atrás vem Faraó com o exército, e agora? O exército poderoso. Começaram a questionar. Moisés fala, calma. O que Deus falou para Moisés? Eu vou ser glorificado em Faraó e no exército dele. Moisés sabia, ele tinha a palavra, ele guardou, estava debaixo da obediência. A obediência é uma arma espiritual poderosa, irmão. Obedece a Deus. O que Deus mandou você fazer? Esses dias aí tem uma vovozinha aí que o pessoal está exaltando. Nada contra a vovozinha não, pelo amor de Deus. Está amarrado. Eu amo os vovozinhos da igreja. Mas ela foi
assaltada e o rapaz empurrou a vovozinha. A vovó caiu e se machucou. Estava com o rosto todo machucado, a mão machucada, mas estava bem. E o rapaz gravou um vídeo. Quando ele viu o que aconteceu, né? Ele gravou um vídeo pedindo perdão para ela. E ela falou assim: só Deus perdoa, eu não estou nem aí, vou perdoar. E está todo mundo achando que está certo. Se a gente for olhar com o olho humano, não está certo? O olho humano. Tá certo, irmão. Pô, como é que o cara faz isso uma coisa? Precisa fazer isso com uma vovozinha? Precisa, irmão. Aí você vai olhar com o olho de Deus. Aí Deus fala assim: perdoa, senão você não é perdoado. Aí você fala assim: Jesus, e agora tem que perdoar esse sujeito perturbado que jogou minha avó no chão, fez ela se machucar só para roubar minha avó? Como é que eu vou perdoar um sujeito desse, um crápula desse, um perturbado desse? Aí você não quer perdoar, lógico, e você está certo. Você não está errado. Não está errado. Ela não está errada. Ela não está errada. Entende? Mas aí quando você olha para o Evangelho, caramba, Jesus, o Senhor, eu vou te contar, o Senhor é o cara. Porque só por amor a ti que eu consigo perdoar um sujeito desse. Se não fosse por amor a ti, eu dava com a perna de 3 na cabeça dele. Mas por amor a ti, eu vou perdoar esse sujeito. Ah, irmãos, isso aqui é poderoso. Isso aqui é poderoso e Deus então começa a abrir seus caminhos, nunca mais você vai ser exaltado. Isso começa a abrir seus caminhos, você começa a prosperar, você está fazendo uma coisa que você não queria fazer, mas no lugar de questionar, você obedeceu. Não é? Eu não estou dizendo que ela está errada. Eu não estou dizendo que ela está errada. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei. Se eu estou com a minha avó na rua, minha avó já faleceu, está com Jesus agora. Mas se eu estou com a minha avó na rua e uma pessoa fala uma coisa dela, eu não sei o que eu vou fazer na hora. Na hora eu não sei. Na hora eu não sei, sinceramente, irmão, eu não sei. É um jovem perturbado. Você está dando para entender o que eu quero dizer? Sim ou não? Mas, por Jesus Cristo, a gente faz uma coisa que a gente não quer fazer de jeito nenhum, só que nós não fazemos parte dos questionadores, fazemos parte do obediente, e aí a gente obedece e faz o que Deus manda fazer. Quando a gente faz o que Deus manda fazer, contrariando até o nosso coração, já era, filho. Isso é uma arma poderosa, que vai destruir fortalezas, que vai abrir seus caminhos, e você vai ver seus caminhos abertos e as bênçãos chegando, uma atrás da outra. Você vai ficar até... Como é que eu vou pegar? Sabe quando sacode assim a árvore? Quem já pegou goiaba na casa do vizinho? Goiaba na casa do vizinho, alguém já pegou? Já? Tem que ser rapidinho para o vizinho não ver. Não pode demorar, porque se o vizinho ver, você pode levar uma balinha de chumbinho, né? Lembra que antigamente tinha muito esse negócio de chumbinho aí, né? As armas de chumbinho, de pressão, né? Então tinha que ser rápido. Aí um sacudia, outro ficava com o saco embaixo. Sacode! Pá! Ai, caiu no chão, tava madura essa. Vai cair tanta bênção, irmão, que você não vai conseguir pegar. Porque você está fazendo o que você não queria fazer, mas você levou isso cativo, essa obediência a Cristo, e fez por Ele, não por você. Isso abre caminhos. Qual é a linguagem que você está usando com Deus? Obediência ou questionamento? Devia ser obediência. Espero que seja de fato. Hebreus capítulo 5. Já estou terminando agora. Vou voltar lá em Êxodo ainda para terminar, tá? Hebreus capítulo 5. Época boa, né, irmão? Que a gente podia entrar na casa do vizinho para pegar goiaba, jabelão, manga. Poxa, lá em cima do pé do mangas. Aí só via a manga caindo, mas só caiu o caroço. Não, Carlotinha. Carlotinha era boa. Carlotinha muito carnuda, né? Boa. Lá perto de cá tinha uma Carlotinha que eu ficava sentado lá em cima, só na Carlotinha. Disse que eu não tinha que sair correndo. Tinha um homem lá que ele já sabia que a gente fazia isso, então ele deixava um pouquinho, depois dava uns gritos pra gente. Aí a gente corria, aí ele ficava, depois ele ria, ele não se aborrecia não. Época boa, né, irmãos? Agora a gente passa, tá lá um campo vazio, campo de futebol, e um monte de criança sentado lá no chão com o celular na mão.
Não tem bola, ninguém joga bola mais. Ninguém vai se preocupar em comer uma fruta a mais. É só um hamburgão com batata frita e celular na mão. Pai, mãe, vocês que têm crianças, começam a mudar o hábito das suas crianças, hein? Não esqueça que as suas crianças vão crescer e vão se tornar adultos. E daqui a pouco tá com jovens em 20 e poucos anos morrendo do coração aí. Começa a mudar o hábito deles agora, quando são crianças, tá? Agora. Porque elas crescem. É tudo bonitinho, né? Grande, bonitinho. Como é que ele come? Que bonitinho. Mas vai crescer. Vai chegar a 18, 17 e vai falar assim, poxa, meu pai não me educou direito. E a saúde vai embora. É sério, tá? Vamos lá, para a gente não perder o fio da meada aqui. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, versículo 8, aprendeu por aquilo que padeceu. Presta atenção. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus desceu a esse mundo como homem e padeceu. Sofreu muito. Sofreu. Hora nenhuma você vai ver Jesus falando assim, eu não quero passar por isso. Quando ele vai ser entregue aos romanos para ser chicoteado e depois crucificado e julgado e condenado e tudo, ali ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim isso, afasta de mim esse cálice. E na mesma hora ele fala, mas seja feita a tua vontade. Se eu tenho que passar, eu passo. O nosso Senhor, mesmo tendo um corpo humano, ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso que a gente está aqui hoje. Por isso que a gente vê milagres hoje. Por isso que pessoas são curadas hoje. Por isso que o traficante larga a arma e bota uma Bíblia embaixo do braço e vai pregar na esquina. Amém, Jesus? Porque Jesus foi obediente até a morte. E a gente só quer questionar. Boa parte de nós. Não adianta. A Bíblia falou, a palavra falou. Não adianta você ficar aborrecido. Caramba, o pastor tirou o dia só para me bater. Não. É o Espírito Santo que está te batendo, filho. Não sou eu, não. Eu nem conheço a vida, graças a Deus. Diga amém, Jesus. Se você está sentindo, pô, pastor, cada uma, pá, raspa coco, pá. É o Espírito Santo. É Ele que está raspando coco em você, não sou eu, não. Assuma isso. E no lugar de questionar, comece a obedecer. Quem está entendendo? Amém? Diga amém, Jesus. Ainda que era filho, ele podia falar, mas meu pai, me leva de outro jeito, não deixa ser crucificado, chicoteado tantas vezes, humilhado desse jeito, eu sou Deus, sou seu filho, me leva de volta, arruma outro plano. Não, ainda que era filho, ele aprendeu a obediência. Teve que aprender aqui na terra a obediência, por aquilo que padeceu. Então imagine eu e você, vamos padecer em alguns casos. Deus vai permitir mesmo. 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação, para todos os que o amam de coração. Para todos... Não é isso que está escrito aí, né? Para todos que são bonzinhos e dão prato de comida para todo mundo. Para todos que sempre estão ali. Para todos que lhe obedecem. Nada contra a boa ação, a gente faz, né? Nada contra você fazer o que é direito, tem que fazer o que é direito. Mas essa eterna salvação é para aqueles que obedecem. Não é para aqueles que questionam a Ele. A obediência é uma arma espiritual. E é uma arma espiritual poderosa para destruir as fortalezas do diabo. Foi por isso que aquele mar se abriu. Não foi porque aquele povo estava... Não. Foi por isso que esse mar se abriu. Pela obediência de um homem. O Moisés. Porque não foi o povo todo que obedeceu. O povo obedeceu Moisés, que dava a direção de Deus. Como estou te dando direção aqui. Mas a direção era de Deus. E no meio do caminho, eles questionaram.
Começou o povo, o grupo dos questionadores. Por quê? Por quê? Por quê? Como é que pode isso? Por quê? Por quê? Não precisava ser assim? Por quê? Por quê? Por que não foi diferente? Começou os questionadores. Não ouça os questionadores. Ele ouve uma boa palavra aqui, lá no estacionamento, quando você vai entrar o carro. E aí, irmão, gostou do culto? Pô, foi uma benção. Mas a palavra também não é bem assim, né? Pronto, já começou. Nem saiu da igreja ainda. A mensagem nem esfriou ainda no seu coração e a pessoa já está te questionando já. Já está querendo colocar uma lenhazinha aí para você ficar chateado, aborrecido e achar que não é bem assim. É bem assim sim. Amém, pessoal? É o que está escrito. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E sendo ele consumado, terminada a obra dele lá na cruz, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Por quê? Porque mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. É isso que a gente tem que fazer. Não tenha raiva então quando você estiver passando por uma luta. Fale com Deus, busque a Deus, questione a si mesmo. Por que eu estou passando por isso? Questione a si mesmo. Mas busque a Deus a solução. Obedeça o que Deus está mandando você fazer. E você vai ver que a obediência abre muitos caminhos. Vamos voltar lá para fechar? Agora eu vou fechar com vocês. Vamos voltar lá onde nós começamos. Em nome de Jesus. Êxodo 14. Nós estamos começando hoje, tá? O domingo do Abre Caminhos. Deus abrindo os nossos caminhos. Não pode, não tem como. Eu sou servo dele, meus caminhos precisam se abrir. E eu estou te apresentando essa arma poderosa, a obediência, né? Vamos lá então para fechar aqui agora. Eles começam, o grupo dos questionadores, né? Começa a questionar. No versículo 12, no 11, ele começa a questionar, falando, né, que se não havia sepulcros lá no Egito, para que tirou a gente de lá? Olha o que está acontecendo, tem um mar aqui na nossa frente, o exército de Faraó vindo. Versículo 12. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no... O questionador desiste. Você viu aqui? Entendeu isso aqui? A pessoa que vive questionando a palavra de Deus, questionando a direção de Deus, ela desiste fácil. Ela fica na igreja alegre, louvando, o tempo de cantar chegou. Ela fica louvando, adorando, e quando tudo está bem. Quando começa as lutas chegarem, ela desiste fácil. Ela é questionadora, ela não é obediente. Abre os olhos com isso aqui. Eles estão falando para ele, para que você fez isso com a gente? 13. Moisés, porém, disse ao... Aí você vai ver Moisés falando. Mas é o povo, não é a Deus não. Ele vai falar, não temas, não tenham medo. Estai quietos. E vede o quê? Deus não falou que ia fazer isso? Falou, né? Eu vou ser glorificado em Faraó e no exército dele. Pode ficar lá parando, esperando, acampado lá em frente ao mar. E vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para... irmão, Moisés era demais, sério. O Moisés, meu Deus do céu. O Moisés era demais. Eu acho que ele não tinha ideia como que Deus ia acabar com aquele poderoso exército e com aquela nação que nunca mais foi a mesma, tá? Os egípcios nunca mais se levantaram. E foram poderosos do jeito que eram, depois daquele dia. Mas só bastou Deus falar, pode ficar lá acampado, porque eu vou ser glorificado no Faraó e no exército. Bastou Deus falar isso. E o Moisés, obedeceu. Não teve um questionamento. E quando todo o povo começou a bater e questionar, ele ficou... O questionador desiste, o obediente permanece. Você vê que o Moisés, ele permanece naquela palavra que Deus falou. Ele vai te perseguir, Moisés, mas eu vou ser glorificado nele, no exército dele. Fica lá acampado. O Moisés parou, foi lá e fez.
E agora todos contra ele, questionando. E ele, obediente, firme. O questiona, você que vive questionando, a qualquer momento você vai sair da igreja. A qualquer momento você vai desrespeitar a Deus. Essa pessoa que vive do seu lado questionando, ela precisa se acertar com Deus e você tem que ter cuidado, senão ela até contamina você. Amém, Jesus? É o que está na palavra, então é o que eu vou fazer. Aí não tem discussão. O Moisés fica firme. Por que vocês estão falando isso comigo? Eu sei o que Deus falou comigo. Eu estou debaixo de obediência. Eu estou em diálogo com Ele. Minha linguagem com Ele é obediência. Ele falou que vai ser glorificado. Vocês vão ver hoje coisas grandes. E essa nação dos egípcios, esse exército, nunca mais vai se levantar, vai ser como antes. Vocês vão ver. Como, Moisés? Eu não sei. Moisés não sabia ainda. Nem eu sei. Nem você sabe. O importante é você estar na palavra de Deus. E Ele cria situações para abrir seus caminhos. E até o impossível acontece para abrir seus caminhos. Diga amém. Um homem falou comigo esses dias, que depois de 10 anos separado, vai se casar novamente com a mesma mulher. Depois de 10 anos, é coisa bonita, né, irmão? Então o casal vai voltar a se casar, depois de 10 anos separado no papel. Não, perdão, separados separa ela com a vida dela, ele com a vida dele. Só que os dois chegaram à conclusão, nesses 10 anos ela se converteu também, e os dois chegaram à conclusão que não deviam ser separados, que na verdade se amam, têm uma família linda, e os dois agora querem casar, querem voltar a conviver e vão se casar. E que fiquem o resto da vida junto. Como? Sei lá, irmão. Lembra? O faraó estava lá, ó, libera esse povo, nossos filhos morreram por causa dele, então tudo bem, eles querem levar riqueza, deixa levar a riqueza deles, tudo bem, deixa esse pessoal embora, a gente escraviza outro para cuidar da gente aqui, deixa embora. Aí Deus vai lá, ô Moisés, eu vou endurecer o coração de faraó, eles vão atrás de você. Aí o Moisés vai, de repente o faraó, o que a gente está fazendo? Deu bobeira na gente? Vamos atrás deles, não vamos liberar não. Estava tudo na direção de Deus. Amém? Mas os questionadores não percebem quando Deus está agindo. Os questionadores só questionam tudo que Deus manda fazer. Não, isso aqui eu não faço. Não, isso não. Aí não é bem assim. O pastor pregou. Eu até entendi, a mensagem até foi boa, mas não é bem assim, né, filha? Opa. Começou. Não se firma na igreja. Não se firma. Os questionadores não se firmam. Pode reparar, os questionadores não se firmam na igreja, pode reparar. Está sempre pulando de igreja, nunca se firma. São questionadores, não conseguem obedecer a palavra de Deus. Pode reparar isso. Então Moisés permaneceu. Não. Eu sei o que Deus falou. Ele fala aqui, ó, no final do versículo, né? E vede o livramento do Senhor, metade do versículo 3 para frente. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios, que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos... Vou fechar a Bíblia, eu vou deixar o restante para a semana que vem. Olha o que Moisés falou para esse povo. Deus... O meu Deus vai calar a boca de vocês. Fica aqui comigo, porque Ele vai fazer uma coisa grandiosa, e Ele vai calar a boca de vocês questionadores. Vocês vão ver o que o meu Deus é capaz de fazer. O Moisés sabia que o mar ia se abrir? Não sabia. Você vai ver semana que vem, ele não sabia. Amém, Jesus? Mas ele tinha certeza, pode passar por aqui, irmãzinha. Pode passar por aqui. Não, a senhora pode tudo. Tá, então tá bom. Então vai. Glória a Deus. Amém, Jesus? Entenderam isso aqui então, pessoal? Entenderam isso aqui? O Moisés está falando para eles: fiquem, não saia daqui, e o meu Deus, ele vai pelejar por vocês, vai lutar junto com vocês, vai vencer a batalha para vocês e vai calar vocês. Vai calar vocês, os questionadores. Fiquem em paz, irmão.
Não é bem assim, não é bem assim. Eu sei o que Deus falou comigo. Mas não é bem assim. Eu sei o que Deus falou comigo. Mas não eu sei o que Deus falou comigo. E fica firme no que Deus falou com você. Deus vai calar a boca dessa pessoa. Essa pessoa depois vai vir com você com o queixo lá no chão. Sua fé, hein? Tudo indicava que não, você permaneceu. E não é que aconteceu? E mesmo assim você tem que ficar ligado com essa pessoa, que ela é questionadora, ela precisa se converter. Pode ser marido, pode ser esposa, pode ser um filho. Que às vezes é assim. Questionamento de alguém que eu não conheço não tem o mesmo peso do questionamento de alguém que eu amo. Certo ou errado? Se é alguém que eu amo, então o questionamento dessa pessoa tem um peso maior sobre mim. Mas se Deus falou contigo, Jesus falou, não tem um que não deixe pai, mãe, marido, esposa, filho e filha para me seguir, que não receba nessa terra 100 vezes mais. E no porvir a vida eterna. Por que Jesus falou uma frase tão forte dessa? Será que Jesus era contra a família? Não. Agora, entre ele e qualquer outra pessoa, é ele. Coloca isso no coração e você vai ver que aquela pessoa, Deus vai calar a boca dela e ela vai te abraçar. Obrigado pela sua fé. Senão a gente não teria isso aqui hoje. Lembra do testemunho do carro? Minha esposa estava lembrando esses dias que eu fui dormir chateado com ela. Que eu queria comprar um carro que me ofereceram, um carro muito bom. Para mim seria um carro excelente, o primeiro carro automático que eu nunca tive. Hoje tem, mas não tinha. Só tinha carro velho, fumaceiro. Eu passava os mosquitos da dengue e morria. O meu carro já matava os mosquitos da dengue, né? O nosso carro, né, filho? Aí eu ganhei um processo na justiça, falei, vou comprar um carrinho melhor. E aí me ofereceram um carrinho bom. E eu falei com ela tudo empolgado. Mostrei as fotos e tudo, um carro lindão. E ela olhou para mim assim. Meu coração fechou. O quê? Você não sabe de nada, não conhece carro, não dirige, não sabe nada de carro. Estou te falando, o carro é bom e está novinho, não tem pouca rodagem, é banco de couro, é automático, tá de brincadeira. Esse carro é da Nissan, o carro é muito lindo, o carro está muito bom. Se você quiser comprar, tudo bem. Mas o meu coração fechou. Fui dormir naquele dia, irmão. Vou te falar, orei, não consegui tirar o aborrecimento do coração. Fui dormir de manhã, orei. Falei, meu Deus do céu, fui passando, e eu com a cara fechada, aquele negócio, mas eu falei para o obreiro, falei, irmão, não vou comprar. Que isso, pastor, vai perder essa oportunidade baratinho. Eu sei que está, e sei que o carro é bom, mas não tem acordo aqui em casa. Se não, fica a dica, tá? Fica a dica. Você casou, você tem esposa, tem marido. Tem que ter acordo. Fica a dica, tá? Para não ter confusão no seu casamento. Tem que ter acordo. Não fique chateado, igual fiquei. Não fique igual fiquei. Não teve, eu falei pro irmão, contrariado, eu falei pro irmão, não teve acordo aqui. Ela não quer, não gostou, mas, irmão, eu não vou comprar um carro que a minha esposa não gostou. Não vou. Eu sei que eu entendo, para mim eu compraria, mas ela não gostou. Então, não vou. O senhor pode vender aí. Fique triste comigo, não. Pode vender aí. Tinha segurado o carro. Falei, não, pode vender. Amém, Jesus? Uma semana depois, eu comprei um carro melhor que aquele, um carro zero que apareceu para mim, com preço de nota fiscal. E eu olhei para ela assim. E eu falei, como é bom ter uma mulher de Deus em casa, né, irmão? Realmente, como é bom ter uma mulher de Deus em casa. Foi o meu primeiro carro zero, primeiro e único, nunca mais comprei um carro zero. Primeiro carro zero, saímos de um carro velho para um carro zero, novinho, com plástico. Irmão, eu não tirei o plástico. Eu sempre questionei as pessoas que compram um carro velho e não tiram plástico. Eu falei, mas que bobeira! Carro novo, né? Um carro zero, novo. E não tira o plástico do banco. Eu falei, que bobeira, irmão. Ficar com esse plástico aí nas costas. Que coisa boa. Irmão, eu também não tirei, não.
Eu também tirei, não. Eu ficava aquele negócio, meu carro novo. Cheirinho de carro novo, banco, eu não vou tirar, não. Fiquei tempão naquele banco. Aí eu entendi as pessoas que compram o seu primeiro carro novo, né? Eu entendi aquela bobeirinha de. Aí fiquei com aquilo até, depois eu terminei tirando, mas fiquei um tempo com o plástico no banco lá. Mas isso porque eu escutei. Amém? Se não tem acordo, por que eu vou fazer uma coisa? Ah, mas eu sou o homem, o cabeça do lar. É aí que você está destruindo o seu casamento. Tem gente que acha que porque é o cabeça do lar não tem que ouvir a esposa. Tem que ouvir. E a esposa tem que ouvir o marido também. E em acordo fazer as coisas. Porque o que eu faço afeta ela, o que ela faz me afeta. Amém, pessoal? Isso já fica uma mensagem para a oração pela vida sentimental que eu vou fazer hoje também. Tá? Na obediência a Cristo, você aprende essas coisas que Deus te ensina.